Guarda o estudo aí do lado, pessoal, por favor, porque nós vamos ler na palavra de Deus este assunto hoje sobre a consciência, e depois em casa, com calma, você lê o estudo para acrescentar aquilo que nós vamos falar hoje. Amém? Paulo diz assim, capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12: E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, nosso Senhor, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim, que antes fui blasfemo, perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal dos pecadores, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, ou seja, paciência, misericórdia, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao Deus único, sábio, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Então você veja que a consciência de toda pessoa convertida, a consciência de toda pessoa verdadeiramente nascida de Deus, não é de que ela esteja fazendo um favor para Deus, mas pelo contrário, ela pensa como Paulo, que eu não sou digno de estar aqui. Paulo era o apóstolo principal aqui nessa altura, um homem usado por Deus extraordinariamente, um homem que as suas vestes, pedaços das suas vestes, curava enfermos, expulsava demônios, o homem que teve a experiência de subir ao terceiro céu e ver coisas que são indescritíveis, um homem que tinha um relacionamento com Deus, como ele se considerava o principal dos pecadores, e dizia que ele só estava ali por causa da misericórdia de quem? Do Senhor Jesus. Então esse é o pensamento da pessoa convertida. Ela não se acha como se estivesse fazendo um favor para Deus, estar na igreja, fazer um favor para Deus, vir às quartas, aos domingos, nada disso. Pelo contrário, é uma imensa compaixão da parte de Deus ter nos aceitado e continuar nos aceitando mesmo depois de nós termos nos convertido. Amém? Aí ele diz assim para Timóteo, versículo 18: Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, que milites por elas boa milícia, ou como em outras traduções diz, combate sobre elas, firmado nelas, o bom combate. Então Paulo estava orientando o seu discípulo Timóteo, dizendo para ele que a vida com Deus é uma luta diária, porque combate, o que significa combate? É uma luta. Então nós temos que dia após dia lutar para defender a nossa fé, lutar para manter a nossa consciência limpa, lutar contra a nossa carne, lutar contra o tempo, que às vezes faz a pessoa se acomodar espiritualmente. Ou seja, a gente tem que estar combatendo dia após dia. Quando acaba essa luta? Quando Jesus voltar ou nós partirmos. Tanto é que no segundo livro de Timóteo, também no capítulo 1, quando Paulo escreve de novo para Timóteo, já depois de alguns anos, e ele já estava prestes a morrer, ele já escreve para ele dizendo: olha, combati o bom combate. Então aqui em 1 Timóteo ele diz para Timóteo: olha, combate o bom combate. Lá em 2 Timóteo, quando ele já está quase falecendo, ele escreve de novo, mas dessa vez dizendo: olha, eu mandei você combater e eu combati, completei a minha carreira da fé. Então essa tem que ser o seu alvo. Nós não sabemos quanto tempo nós vamos viver aqui até Jesus voltar.
diante de tudo que está acontecendo hoje em dia, ele pode voltar a qualquer momento, mas não sabemos se hoje, se amanhã, se daqui a 10 anos, não importa. O que importa é que quando chegar o dia de Jesus voltar, ou o dia de nós morrermos, você possa dizer o que disse Paulo: combati o bom combate até o fim, não perdi essa luta, esse combate. Amém? E como que é esse combate? Que é o tema principal da mensagem de hoje. Versículo 19. Vamos ler a partir do 18 novamente. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, combate firmado nelas o bom combate. Leia aí comigo em voz alta: conservando a fé e a boa consciência. Então aqui está o assunto desse estudo que você vai levar para casa hoje. O combate de você conservar a fé, mas também o que? A boa consciência. Então, vamos dividir em duas partes. Primeiro ele diz conservando a fé. A fé é algo que tem que ser conservado, porque se uma pessoa não corresse o risco de perder a fé, como alguns dizem por aí afora, uma vez salvo, salvo para sempre, como alguns acreditam que a pessoa, ela que é eleita, ela jamais perde a fé. Se isso fosse verdade, então não haveria necessidade de Paulo dizer o quê? Conserve a vossa fé, conservando a vossa fé. Se não houvesse o risco de uma pessoa perder a fé, não haveria esse alerta por parte de Paulo. Se ele está dizendo para eu, para você conservar a fé, é porque há o risco de perdê-la. E você com certeza conhece pessoas que um dia tiveram uma fé extraordinária e eles perderam essa fé. Aliás, eu posso dizer para você que os piores incrédulos, os piores ateus, são aqueles que um dia já creram na palavra de Deus. Eles se tornam vacinados, e você pode citar qualquer palavra para eles, você pode mostrar qualquer testemunho, parece que você está falando com uma rocha, uma parede. Então essas pessoas um dia tiveram fé, curaram enfermos, um dia essas pessoas fizeram coisas com a fé extraordinária, venceram situações terríveis, mas por algum motivo eles perderam a fé, e hoje estão completamente incrédulos. Então eu, você, todos nós estamos aqui, corremos esse risco, podemos ser o próximo, e isso, o dever de conservar essa fé é de cada um de nós. O dever de conservar a sua fé não é minha, que sou o seu pastor. O dever de conservar a minha fé não é da minha esposa. É só a própria pessoa que pode fazer isso. Por isso Paulo diz para Timóteo: olha, combate firmado nelas o bom combate, conservando a fé. Se Paulo pudesse fazer isso por ele, Paulo faria, mas ele estava dizendo para Timóteo fazer porque era algo que só ele podia fazer. Então conserve a sua fé. Como, pastor? Como que eu tenho que conservar minha fé? Fugindo de tudo que é nocivo à sua fé, tudo que prejudica a sua fé. Se você lê determinadas coisas, lhe causam dúvida, se você ficar ouvindo determinadas pessoas, lhe causa confusão e a sua fé se enfraquece, se existem lugares que você frequenta que a sua fé vai abaixo, fuja disso. Porque se você sabe que esses lugares que você frequenta, essas pessoas que você fica ouvindo, esses vídeos que você vive assistindo, fazem a sua fé ficar tremida, então para que correr o risco de perder a sua fé? Faça o contrário, frequente os lugares que a sua fé se fortalece, converse com pessoas que, quando você conversa com ela, a sua fé se fortalece. Ouve aqueles usados por Deus que fazem a sua fé se fortalecer. Percebe, sim ou não? Porque assim você vai conservar a sua fé até o fim. Amém? Mas não é só conservar a fé, é conservar também o quê? A boa consciência. E por quê, pastor? É simples. Porque quando você está com a sua consciência limpa, quando você está com a boa consciência, que é a sua consciência está do seu lado, a sua fé se torna mais forte. Por exemplo,
Imagine que você está passando por uma luta, você está enfrentando uma injustiça, as coisas não estão acontecendo do jeito que você quer e precisa que aconteça, mas a sua consciência está limpa, está boa diante de Deus. A sua fé se torna mais firme, ao ponto de você dizer o seguinte: não, eu tenho consciência de que eu estou sendo fiel a Deus, que eu estou fazendo a minha parte, que eu estou no caminho certo, e cedo ou tarde a justiça vai acontecer. De um jeito ou do outro, eu sei que lá na frente eu vou ser beneficiado, porque eu tenho a consciência de que estou bem com Deus. Amém, gente? Agora, o que acontece quando você está com a consciência suja? Acontece o contrário. Você não tem segurança. Às vezes até na hora de orar, você não consegue orar com a mesma força. Tanto é que normalmente quando a pessoa está em pecado, ela até não sente vontade de vir à igreja. Por quê? Porque a consciência dela faz ela pensar o seguinte: eu nem vou porque eu sei. Porque ela tem consciência também que não quer se consertar. Porque quando a pessoa está no pecado, mas quer se consertar, ela vem para se consertar. Mas quando ela está no pecado e não está disposta a se consertar, ela nem tem prazer em buscar o Espírito Santo. Porque como que ela vai buscar o Espírito Santo com a consciência daquele jeito? Ela não tem prazer em se lançar em uma campanha de fé, porque ela pensa o seguinte: como que Deus vai me abençoar? Ainda que eu faça esta campanha, ainda que eu faça este desafio, este sacrifício, se eu estou vivendo no pecado. Então, o que acontece com a fé dela? Fica dividida. Dentro dela passa a existir duas pessoas, uma defendendo ela e a outra acusando. Ela fica dividida. Entende sim ou não? Então, por isso, não basta só conservar a fé, é importante conservar também o quê? A consciência. Quando você lê esse estudo na sua casa, você vai ver que o Bispo Macedo, ele dá um exemplo. Ele compara a consciência com o fígado. Ou seja, ele explica o seguinte: quando você come uma comida demasiada gordurosa, ou quando você come demais, o que o fígado faz? Faz você sentir enjoo, faz você sentir dor de cabeça, não é assim? Agora, por que ele faz isso? Para mostrar para você que você exagerou, que você comeu demais, que você comeu o que não devia. Entende sim ou não? Assim é a consciência. Deus não criou o ser humano com a consciência para fazer mal a ele. Não. Deus, ele quando criou o ser humano, ele criou com essa característica de ter o quê? A consciência para o próprio bem. Porque mesmo os incrédulos lá fora, que não conhecem a palavra de Deus, por causa da consciência, eles sabem discernir o que é certo do que é errado. Quem mente sabe que não está certo mentindo. Quem rouba, por mais que não assuma ou não reconheça, mas eu duvido que qualquer pessoa que rouba não tenha a consciência de que está fazendo o que não é certo. Entende sim ou não? Se eles ouvem a consciência ou não, é uma coisa, mas a consciência está lá para dizer o que é certo e o que é errado. Então, na verdade, a consciência não é a nossa inimiga, a consciência é o nosso aliado. Agora, é a pessoa que faz da consciência seu inimigo quando? Quando ela resolve fazer aquilo que a consciência diz que ela não deve fazer. Entende sim ou não? Por isso, Paulo continua dizendo: conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não mais blasfemá-lo. Ou seja, quando uma pessoa ela está com a consciência acusando, está com a consciência suja, e ela fica rejeitando esses alertas da consciência,
o que vai acontecer com ela? Ela vai naufragar na fé. E Paulo dá até alguns exemplos. Ele cita até o nome destes dois, Himeneu e Alexandre, que eram companheiros de Paulo, que eram apóstolos junto com ele e que cometeram erros, não aceitaram os alertas da sua consciência e, por não aceitarem, por um certo tempo foram se afundando até naufragarem completamente na fé. Repare uma coisa: nada na Bíblia é por acaso. Paulo, ele usa a palavra naufragar na fé, porque naufragar é diferente de afundar. Só título de exemplo, para você entender o que eu quero dizer. O naufrágio do Titanic levou 2 horas e 40 minutos. Do momento em que o navio bateu na rocha até a hora em que ele afundou, foi quanto tempo? 2 horas e 40 minutos. Ou seja, o naufrágio durou 2 horas e 40, mas o afundamento foram poucos minutos. Ou seja, afundar é o último estágio de um naufrágio. Então, quando você ouve a consciência, você cometeu um erro, seja ele qual for, você cometeu um pecado, imagine que ali é o início de um possível naufrágio. Se naquele momento você se conserta, o naufrágio é interrompido e você continua, vai em frente. Amém? A consciência fez a parte dela e você fez a sua parte, ouvindo ela e se consertando. Agora, se você cometeu erro, soou a sirene, você errou, mas você continua naquele erro, não se conserta, não se arrepende, continua naquele erro. Então o que acontece? É um naufrágio. Você vai ficando pesado. Imagina um barco quando começa a naufragar, aquele furo, vai entrando água, ele já não consegue mais se locomover, e vai ficando cada vez mais pesado, cada vez mais pesado, cada vez mais pesado, cada vez mais pesado, até que chega uma hora que afunda. Então, quando uma pessoa afunda, quando uma pessoa perde completamente a fé, quando uma pessoa abandona completamente a presença de Deus, ou seja, quando ela afunda, ela já estava naufragando há muito tempo. A consciência dela já estava alertando ela há muito tempo. Mas o que ela fez? Ela fez o que Himeneu e Alexandre fizeram: rejeitaram os alertas daquela consciência, que é o que acontece se a pessoa comeu algo que não devia. O fígado deu o primeiro alerta, mas ela continua, com certeza ela vai ficar doente. Não é assim? Então, por isso, no menor sinal de uma consciência contaminada, pesada, conserte-se logo. E quanto mais rápido você se consertar, mais rápido vai ser você voltar ao normal e evitar um afundamento completo. Amém? Como, pastor? Como que eu me livro dessa consciência pesada? Como que eu me livro dessas acusações? Veja aí o que Paulo diz em 1 João. Aliás, Paulo não, João fala em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Então, o que é que nós temos que fazer? Confessar esse pecado a quem? Claro que isso, quando você está disposto a deixar aquele pecado, quando você está disposto a abandonar aquele erro. Então você vem diante de Deus na sua oração e você diz: Senhor, eu pequei. Lembra o filho pródigo que disse: Pai, pequei contra o Senhor e contra o céu. Lembra de Davi? Quando ele diz: olha,
enquanto calei os meus pecados, meus olhos envelheceram. E aí ele pede: Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Ele confessou o seu pecado, pediu perdão a Deus. E assim foram com tantos outros que se arrependeram a tempo de evitar o afundamento. Então, Deus, Ele só quer que a pessoa reconheça a condição para deixar o pecado, a condição que a pessoa precisa para mudar aquele comportamento, para deixar aquele pecado. O próprio Deus vai se encarregar disso. Deus não vai deixar ela sozinha. Deus vai auxiliar ela. Deus vai ser um aliado dela. Então, se a pessoa, por exemplo, está no adultério e ela diz: Senhor, eu me arrependo, eu não quero mais essa vida. Deus vai dar força a ele ou a ela para confessar o seu pecado diante da esposa, diante do marido, para consertar o seu casamento. Se a pessoa mentiu e ela está arrependida, envergonhada diante de Deus e diante das pessoas que ela mentiu, Deus vai dar força para ela chegar nas pessoas que ela mentiu e dizer a verdade. Vai dar forças para que ela volte, conserte aquilo que a mentira, os problemas que a mentira causou. Se a pessoa, por exemplo, ela tocou no dízimo, um exemplo, então Deus vai dar força. Se ela está arrependida, Deus vai dar força para ela voltar a ser fiel, e assim por diante. Mas é preciso que a pessoa confesse, para que Deus possa ver nessas palavras uma sinceridade, um arrependimento sincero, e possa perdoá-la. Amém? Só para concluir, aí mesmo em 1 João, logo a seguir, no capítulo 2, versículo 1, está escrito assim: Cristo, o nosso advogado. Para que serve um advogado num tribunal? Para acusar ou para defender? Então, olha só que coisa interessante. Ele diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então, a primeira coisa é não pecar. Mas, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele quem? Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então imagine um tribunal, e está ali o juiz, e o réu, o acusado, o advogado que é Jesus, o réu que somos nós, e Deus que é o juiz. Então o juiz diz: você cometeu tal crime. O advogado entra e diz o seguinte: senhor juiz, ele cometeu o crime, mas eu assumo os crimes dele no seu lugar. Pode colocar os crimes dele sobre mim, e ele paga o crime daquele réu, e aquele réu sai dali daquele tribunal como? Inocentado, não porque ele merecia, mas porque o advogado assumiu a culpa dele. Foi o que o Senhor Jesus fez aonde? Na cruz do Calvário. Mas se o réu quiser continuar sendo réu, se o réu quiser continuar sendo acusado, carregando a culpa, o que é que o advogado pode fazer? Não pode fazer nada. Mas quando o acusado diz o seguinte: eu aceito, Senhor Jesus, o seu perdão, eu aceito que o Senhor pague pelos meus pecados, então a pessoa é inocentada pelo sacrifício de Jesus na cruz. E é isso que representa a Santa Ceia que nós vamos participar agora. Amém? Portanto, se você chegou aqui hoje com a consciência pesada, se você já está há algum tempo com a sua consciência lhe acusando, se você talvez esteja naufragando, ou talvez já esteja até afundado, não se preocupe. Se você confessar os seus pecados com sinceridade, estiver realmente disposto a sair daqui diferente, você vai ser perdoado hoje, e Ele vai assumir
essa culpa no seu lugar. E você vai sair daqui com a consciência limpa, em nome de Jesus. Amém? Fiquem de pé, por favor. Senhor,